Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema Jesus, Messias, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote. Então Jesus se torna o Supremo Sumo Sacerdote. Esta é a lição que vamos estar estudando hoje e eu convido você para fazer parte desta aula. Você que tem a sua Bíblia aí ao alcance da mão, você já pode estar vendo aí o texto de referência que está registrado em Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 a 18. Então vamos ao texto. O versículo do dia diz assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, verso 15. Então nós vemos aqui o versículo do dia, aonde o Senhor Jesus se tornou mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna e, consequentemente, a vida eterna. Ok, meus queridos irmãos? E a verdade aplicada diz ainda: Jesus é o sumo sacerdote eterno e mediador do plano de redenção da humanidade. Então, desde a primeira aula, estamos pontuando acerca da função, da missão, do papel que foi desempenhado por Jesus. Enquanto os judeus estavam esperando um líder político para por fim a todas as coisas que estavam acontecendo naquele tempo, quando eles estavam ali debaixo de uma tremenda opressão por conta dos romanos, Jesus veio trazendo um reino espiritual, trazendo a reconciliação do homem com Deus, até porque, como já frisamos em lições anteriores, não haveria condições de se implantar um reino físico sem primeiro consertar o espiritual, ou seja, ligar a conexão com Deus, essa aliança com Deus, a reconciliação com Deus. Então foi necessário que Jesus fizesse primeiro esse trabalho. E para isso ele teve que pagar um alto preço. Não era simplesmente chegar e colocar as bases de um reino, formar um exército e guerrear contra os romanos e tomar todo o poder que estava na mão dos romanos naquele tempo. Era preciso muito mais do que isso. Era preciso que houvesse um pagamento por um preço que estava sendo exigido. Então Jesus cumpriu para nos resgatar das nossas transgressões, abolir e derrubar por terra a barreira que impedia de termos um contato com Deus. O Senhor Jesus, ele assume o nosso lugar, assume o compromisso de pagar a dívida e paga essa dívida. Então abriu a porta para que todos aqueles que nele crê no sacrifício de Jesus, crê que ele é o unigênito do Pai, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir daí, nós passamos a fazer parte de um reino espiritual, conforme pregado por João Batista, conforme pregado pelo próprio Senhor Jesus. O reino de Deus, o reino dos céus tinha chegado até nós. Agora, a partir desse processo, então, o Senhor Jesus aguarda o momento para implantar um reino físico na terra. E isso vai acontecer num futuro que acreditamos ser muito próximo. Ok, meus amados irmãos? Mas nesse momento ele continua sendo o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Então, nossos objetivos hoje, que são 3, primeiro, perceber Jesus como mediador da nova aliança. Segundo, entender o ministério da reconciliação em Jesus. E terceiro, compreender que Jesus é o sumo sacerdote dessa nova aliança. E a nossa oração é para que o mundo possa compreender que Jesus é o único mediador diante do Pai. Então não existe um outro mediador, não existe medianeira, não existe ninguém que tenha sido habilitado a não ser Jesus para interceder em favor do homem diante de Deus. Então ele se tornou nosso mediador. E não existe mediador
né, abaixo do céu e acima da terra, ou abaixo da terra, que possa mediar ou intermediar alguma coisa a não ser Jesus. E o Senhor Jesus se tornou o nosso mediador e o nosso Salvador. Nós temos aqui na leitura semanal Jesus, o sacerdote perfeito para sempre, conforme está registrado em Hebreus capítulo 7, 28. Ele é o único que cumpriu 100%, todas as coisas. O sumo sacerdote da velha aliança, conforme vimos em lições anteriores, ele, para poder entrar no Santo do Santo, ele precisava primeiro passar por um processo de santificação, de purificação, e tinha todo aquele rito para que ele pudesse entrar ali dentro para poder sacrificar. Jesus, ele se tornou-se o sacerdote perfeito. Em Hebreus 10, 21, temos um grande sacerdote. Jesus se tornou um grande sacerdote, maior do que todos eles, porque aqueles sacerdotes, conforme vimos, eles eram descendentes da tribo de Levi. Jesus, ele veio da ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 9:15, Jesus tornou-se mediador da nova aliança. Então, ele veio para estabelecer um novo concerto, uma nova aliança, uma restauração, restaurar aquilo que estava quebrado, que estava danificado. Em Hebreus 7:12, com a mudança de sacerdote, muda-se a lei, ou seja, aquela lei antiga, ela foi abolida e agora nós vivemos debaixo da graça. É uma lei que favorece o homem, a mulher, o pecador, que se arrepende. Não precisa mais de sangue de bode, nem de ovelha. Por quê? Porque o Senhor Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que tirou o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 9:11, Jesus, um sacerdote dos bens futuros, ou seja, Jesus como sacerdote dos bens futuros. Tudo que está prometido, tudo que o Senhor prometeu vai acontecer, inclusive a implantação do reino físico na terra. E em Hebreus 7:26, o caráter de Jesus como sacerdote. Ele é uma pessoa que tem caráter, ele é uma pessoa fenomenal, digamos assim, porque nenhum sacerdote conseguiu chegar aos pés do Senhor Jesus no quesito caráter, e humanidade e tudo mais que a gente possa imaginar. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o ofício sacerdotal para que pudesse ministrar no tabernáculo e no templo, servindo de mediador entre o homem e Deus. No Novo Testamento, Jesus é revelado como sumo sacerdote superior a todos. Então, a introdução ela vem dizendo isso, O Senhor estabeleceu lá no passado os sacerdotes para que eles pudessem ministrar no tabernáculo. E nós vimos em lições anteriores que tudo que existiu no tabernáculo era uma figura do que seria o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote que é Cristo. Então, cada coisa ali no templo tem a sua representatividade, era um simbolismo do que seria o Messias. No entanto, já agora no Novo Testamento, Jesus é revelado como sumo sacerdote superior a todos, porque Jesus conseguiu cumprir todas as coisas que outrora não era possível conseguir. Nós falamos aqui, inclusive, que no quesito de sacrifício, aquilo ali virou matador, dia e noite, parecia ali uma fábrica, pessoas trazendo bezerro, outro trazia bode, outro trazia ovelha, enfim, e era sangue para tudo que é lado. O Senhor Deus chega no momento que ele se cansa disso, ele já não conseguia mais suportar aquilo. Então era hora de haver uma mudança, algo novo que pudesse ser feito de uma vez para sempre. E aí Jesus entra nesse cenário e ele cumpre com todas as exigências e faz um trabalho perfeito para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, sendo credenciado a ser sumo sacerdote por excelência. No primeiro tópico, Jesus, o intermediador na nova aliança. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus mudou a história dos homens ao se tornar mediador da nova aliança. Agora não é mais necessário sangue de bodes e de ovelhas, conforme registra Hebreus capítulo 10, verso 4. Pois seu sangue foi derramado de uma vez por todas para perdão dos pecados. Então nós vemos aí que Jesus, ele muda a história
dos homens. Porque até então, mesmo com os sacrifícios, mesmo com tanto sangue derramado, eles continuavam na mesma situação. Pecadores, pecando, sendo dominado pelo inimigo, preso nas correntes, do inimigo, sendo escravo do pecado. Essa era a situação da humanidade. O profeta Isaías mesmo diz que existia uma nuvem de bronze, vamos dizer assim, de separação entre o homem e Deus, de modo que se o homem clamasse a força do pulmão, ele não conseguiria ser ouvido. Essa muralha, essa nuvem de bronze, essa separação, era o pecado que nos separava de Deus, de modo que Deus não conseguia nos ouvir. Sacrificar, o Senhor já não suportava mais, tanto derramamento de sangue, tanta fumaça subindo, na queima dos animais. Aquilo já estava enfastiando o Senhor. Então é onde Deus toma a providência para se cumprir o que estava escrito. Lá no Gênesis, ali Deus, ele já a entender que a humanidade seria liberta, porque a semente da mulher, falando ali do Messias, e aí nós vemos que na plenitude dos tempos, Jesus vem e ele cumpre com perfeição todas as coisas. Ele, com seu próprio sangue, que ele derramou ali no Calvário, ele consegue fazer um sacrifício perfeito. O véu do templo, conforme vamos ver na lição, se rasgou de alto a baixo, abrindo a porta para todo aquele que crê no Senhor Jesus e no seu sacrifício não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado continua no mundo. Muitos ainda estão aprisionados e dominados pelo inimigo. Mas todos aqueles que olham para Jesus e crê no seu sacrifício e se arrependem dos seus pecados, eles alcançam automaticamente a salvação. Porque ela não depende de preço, de sacrifício, de fazer isso ou aquilo, porque o preço já foi pago. O sacrifício perfeito já foi executado. Então depende tão somente de cada ser humano reconhecer que é pecador e olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e será salvo. E o profeta Isaías, ele fala disso. Olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Então é olhar para o Cristo e reconhecer como sendo ele, o Salvador, o salvo-conduto que nos leva a Deus. E quando nós cremos no Senhor Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. E aí passamos a ter paz com Deus, e comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos aqui que no tabernáculo, assim como no templo, o lugar santíssimo, onde se encontrava a arca da aliança, ficava separado por um véu. Nós sabemos isso através de Êxodo, capítulo 25, 33. E durante a crucificação, quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, a Bíblia registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, conforme registra Mateus, capítulo 27 e verso 51. A morte de Jesus estava abrindo o caminho da salvação e liberando o acesso ao Pai. O fato do véu se rasgar de cima para baixo revela uma grande verdade espiritual. Somente Deus poderia efetuar a obra realizada por seu Filho Jesus. Ele nos abriu a porta. Podemos acessar pela fé e entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui está, meus amados irmãos, a revelação de tudo o que aconteceu. Outrora, só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro e tinha que passar por aquele ritual que nós já explicamos aqui. Agora, na nova aliança, Jesus, ele cumpre perfeitamente o sacrifício, ele se encaixou perfeitamente nas exigências de Deus e agora o véu se rasga. Então agora todos nós, todos, sem exceção, podemos adentrar ao trono da graça. E o escritor aos Hebreus diz que com o rosto descoberto, não precisamos mais usar véu, não precisamos mais de nada. Simplesmente reconhecendo o nosso estado de miserabilidade, de pecado, reconhecer que só Jesus tem o poder de transformar, de perdoar. O único que pode perdoar pecado é o Senhor Jesus, através do seu sangue, que foi derramado ali no Calvário. É o sangue, conforme registra o apóstolo João, nos purifica de todo o pecado. Então, através dessa nova aliança, nós temos condições
de nos chegar a Deus e ser reconhecidos como filhos de Deus. Porque é o que está escrito lá em João capítulo 1, e a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos, em outras traduções, ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Crê no seu nome de quem? Crê no nome de quem? No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Nós vemos aqui que o escritor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pela sua morte vicária. A expressão novo e vivo caminho, conforme registra Hebreus capítulo 10, 20, primeiramente indica que nenhuma pessoa, exceto o sumo sacerdote, havia estado na presença de Deus. Mas agora, através do sangue de Jesus, todos que pela fé aceitarem o sacrifício podem ter acesso ao trono do Pai. Outra verdade é que na presença de Deus existe vida. Em sua presença, somos alcançados pela graça e não mortos pelos nossos pecados. Vale lembrar que este benefício será desfrutado por aqueles que acreditam e aceitam a obra expiatória de Jesus Cristo. Então, 2 pontos importantes. Antes, nós estávamos mortos, tanto espiritual como fisicamente. Éramos verdadeiros defuntos ambulantes. Através do sacrifício de Jesus, nós passamos a ter vida. E Jesus disse vida em abundância, vida física e vida eterna. Pois o Senhor Jesus também diz lá no Evangelho de João que aqueles que creem nele não morrem, mas passam da morte para a vida. Meus amados irmãos, isso é muito importante a gente saber. Nós voltamos ao estado primitivo. Claro que ainda temos muitas restrições no quesito natureza carnal, ainda estamos aqui, mas temos uma certeza e uma convicção perpétua de que se permanecermos firmes na presença do Senhor, o que é corruptível passará pela incorruptibilidade. E nós teremos um corpo glorificado. Isso Paulo deixa muito bem claro, porque passaremos por essa metamorfose de transformação. Um dia teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. E naquele dia nós não teremos mais preocupação com a morte, com as doenças e com nada que nos aflige aqui nesse mundo. Estaremos para sempre com o Senhor. E essa vida eterna é uma vida eterna que nós alcançamos através do pagamento que Jesus efetuou ali no Calvário. Essa vida eterna, ela era para ter permanecido eternamente se Adão e Eva não tivessem cometido a transgressão que cometeu. Mas a partir do momento que eles transgrediram a ordem de Deus, o mandamento de Deus, todos passaram, conforme Paulo registra em Romanos, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a partir daí, a única forma do homem voltar a ter comunhão com Deus é através do sacrifício de Jesus, reconhecendo, como dissemos no início desta aula, que Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. Antigamente o sacerdote mediava entre o povo e Deus. Agora Jesus se torna esse mediador. Ele é o elo que nos une ao Senhor Jesus e que faz com que sejamos reconciliados com Deus e voltemos ao estado primitivo, que era aquilo que Deus tinha planejado e criado para todos aqueles que permanecessem fiel a Ele lá no início. No entanto, houve todo esse problema aí, mas louvado seja Deus que, como disse numa das aulas que nós já passamos aqui, que Deus nunca foi apanhado de surpresa. Então Deus conhece, né, o passado, o presente e o futuro, para ele é a mesma coisa. Então ele sabe de tudo antes que qualquer pessoa possa dormir para sonhar. Diante de tudo isso, ele já tinha planejado, né, o resgate da humanidade. Ele sabia perfeitamente o que iria acontecer. O homem que aceita o sacerdócio de Jesus Cristo compreende que a graça sempre apresenta a oportunidade de arrepender-se e tentar de novo. Então esse é um pensamento e ele é verdadeiro porque é só através da graça que nós reconhecemos que somos pecadores e temos condições de nos arrepender. Porque, como a gente costuma dizer, e a palavra de Deus diz, o evangelho ele tem que ser pregado. Então eu prego o evangelho e o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho ele é conjunto. Eu prego, o Espírito Santo se encarrega de fazer
o convencimento na vida do homem. Quando ele é tocado pela graça, quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele se arrepende, reconhece o seu estado de miséria e se volta para Deus com o coração quebrantado. E aí Jesus faz o seu trabalho, perdoa os seus pecados, purifica com seu sangue e apresenta ao Pai. E aí ele passa a ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão grega para reconciliação, está registrada em 2 Coríntios 5,18, traz a ideia de restaurar relacionamentos e remover uma inimizade. Jesus, através de sua morte, reatou a comunhão do homem com Deus, a qual havia sido rompida pelo pecado. Então, os irmãos, compreendeu? A reconciliação é isso. Quando alguém se torna um mediador ou um conciliador, né? Hoje existe na lei aí, né? Nos tribunais, né, de conciliação. Às vezes tem duas pessoas que estão em litígio, estão se enfrentando por alguma razão, então contrata-se um conciliador, poder resolver aquela questão, para que eles consigam entrar num acordo. Então Jesus, ele se tornou esse reconciliador, ou esse conciliador, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai. Era preciso que nós, que transgredimos, reconhecêssemos a nossa situação, os nossos pecados, nos arrependêssemos dessa transgressão para que pudéssemos ser novamente reconciliados com Deus por conta do pecado. Essa comunhão com Deus foi rompida por causa do pecado. Pecado da desobediência de Adão e Eva. Então, por conta do pecado, a morte veio. E agora, para reconciliar com Deus, era preciso reconhecer que sou pecador, que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. E aí Jesus, ele veio. Era preciso pagar um preço? Qual era o preço do pecado? Eu acabei de citar. Romanos diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então se tornou um dom. Dom é algo que se dá, é como a graça, né? A graça é algo que não tem preço. Deus nos deu porque ele quis, é um dom que ele exerce de nos dar. Ele sabe que somos pecadores, ele sabe que nós erramos, ele sabe que há um peso, mas o Senhor, ele providenciou a graça, ele providenciou esse dom da vida, e isso tudo foi feito por intermédio de Jesus. Jesus se tornou a graça de Deus. Ele pagou o preço. E hoje nós temos acesso, livre acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vemos aqui que Paulo, ao escrever para os irmãos lá em Éfeso, ele pontua que Jesus derrubou a parede da separação. Pelo contexto, entendemos que assim como os efésios éramos gentios, incircuncisos, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e andávamos sem Deus no mundo. Ou seja, não tínhamos direito a nada, mas através do sangue de Jesus, toda barreira caiu por terra e agora somos filhos de Deus. Hoje fazemos parte da família de Deus, sendo participantes de sua graça e das suas promessas. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, conforme registra Romanos capítulo 8, 16 e verso 17. Então nós vemos como houve uma mudança, né? Uma mudança extraordinária. Não éramos ninguém, não tínhamos direito a nada, não fazíamos parte do povo de Israel, até porque a promessa dizia respeito ao povo de Israel, uma promessa feita por Deus a Abraão. Nós vemos, por exemplo, que em Corinto houve uma grande confusão naquela época, porque muitos judeus passaram a fazer parte da igreja naquele período, e eles passaram a entender que para que os gentios pudessem ser realmente cristãos, eles tinham que se submeter aos ritos judaicos, passar pela circuncisão. Então veja que houve muita divergência no período em que Paulo pregou, por conta dos judaizantes, conforme é dito. A verdade, irmãos, é que nós não fazíamos parte disso. Nós não tínhamos nenhum direito. Assim como os Éfesos, como ele cita aqui, eles eram gentios, eles não faziam parte, nós também não tínhamos nenhum direito. Mas por causa do amor de Deus e pela rejeição do povo de Israel a Jesus, então Deus abarca toda a humanidade. Assim cumpriu o que Deus também falou a Moisés: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso se cumpre.
Então hoje nós temos todos esses privilégios aqui. Eu chamo isso como privilégio, porque andávamos sem Deus no mundo, não tínhamos direito de nada, mas foi através do sangue de Jesus que a barreira caiu por terra e agora somos filhos de Deus. E o mais importante ainda, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, passamos a fazer parte de um reino e sermos herdeiros deste reino, tanto do que Deus tem como de tudo aquilo que Jesus conquistou. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos, de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é importante. Por isso, irmãos, se há algo que nós precisamos fazer, é preservar a nossa salvação. Porque, como diz as Escrituras, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, nós precisamos preservar a nossa comunhão com Deus, sabendo que o nosso tempo aqui é limitado. Nós somos forasteiros e peregrinos na terra. Nós não estamos aqui e não vamos criar raiz, estamos de passagem. O que conta é o que está nos aguardando do outro lado. Quando você atravessar o portal da vida, ali vai se descortinar na tua frente tudo aquilo que Deus prometeu. Se você viveu com fidelidade, se você viveu em plena comunhão com Deus, a porta da graça vai estar aberta e você terá acesso à presença de Deus. Do contrário, você vai descer. O caminho da perdição é para baixo. Está escrito: e para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Então, meus amados irmãos, valorizar, reconhecer Jesus como sumo sacerdote, reconhecer o sacrifício que ele fez no Calvário, reconhecer que tudo isso foi para o nosso bem, para nos reconciliar com Deus e nos dar o direito de vida eterna. Isso só já é bastante para que venhamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Ser fiel até a morte, conforme está escrito no Apocalipse. E se isso acontecer, o Senhor promete nos dar a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vivíamos em inimizade com Deus. E o rei Salomão afirma que não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Jesus restabelece a amizade entre Deus e o homem ao cumprir os requisitos da justiça divina. E agora temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Somos amigos de Deus e vivemos debaixo de seu senhorio. Agora somos responsáveis por espalhar a paz de Deus entre os homens, levando ao conhecimento dos homens o ministério da reconciliação. A paz verdadeira, somente o príncipe da paz pode conceder. Então nós vemos aí que por intermédio de Jesus nós passamos a ter paz com Deus, nos tornamos amigos de Deus e hoje estamos debaixo do seu senhorio, porque ele tornou-se o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não somos mais escravos como éramos no passado. Nós somos servos do Senhor, mas é como a Bíblia nos mostra, essa escritura, somos aquele servo de orelha furada. Se os irmãos não entendem, o que acontecia no passado é que alguém, quando estava em dificuldade, ele se vendia para alguém por um período e por aquele período de tempo ele servia aquele senhor. Mas se ele era bem tratado e ele passava a amar aquele senhor, então quando chegava na época da sua alforria, então ele se recusava. Ele falou: não, eu não quero, eu quero continuar aqui voluntariamente. Antes eu era escravo forçado porque eu tinha uma dívida, não consegui pagar, então eu fui feito escravo, mas daqui para frente eu quero ser um escravo voluntário. Então, depois de resolvido isso aí, furava a orelha daquela pessoa e ele passava a ser um escravo, né, de orelha furada, ou seja, um escravo voluntário. Então, hoje nós dizemos assim: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, Deus tornou-se o nosso Pai, então nós somos filhos. Mas como filho, nós servimos ao nosso Pai. E não o fazemos por obrigação, porque somos forçados. Nós fazemos porque amamos ao nosso Pai e temos amor pelas almas. Por isso conclui aqui o comentarista, que agora nós precisamos espalhar essa paz verdadeira entre os homens, levando eles ao conhecimento, né, desse ministério da reconciliação, que somente Jesus pode fazer. Só ele pode e tem a verdadeira paz. Nós vemos aí as pessoas vivendo em conflito, vivendo uma situação difícil porque não tem paz. A alegria e a paz de algumas pessoas, ela é momentânea.
logo a paz vai embora e a pessoa volta àquele estado de aflição, de agonia, de tristeza. Mas a verdadeira paz, a paz que preenche a alma, independente da circunstância em que se viva, somente Jesus. E é esse conhecimento que nós precisamos levar para as pessoas que ainda não têm Jesus e que não conhecem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em terceiro e último ponto, Jesus, ele, como mediador do seu povo, ele se torna o mediador do seu povo. E aí, Jesus, ele é o mediador da nova aliança, intercede pelo homem diante do Pai. E o apóstolo Paulo enfatiza que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Em Jesus, temos a certeza de que obteremos a vitória, porque a vitória já foi conquistada, já foi ganha. O Senhor Jesus venceu. E quando se apresenta aos seus discípulos, antes de voltar para o Pai, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, venci. Quando ele pronuncia isto, sem nenhuma sombra de dúvida, o que Jesus está dizendo é: vocês terão aflição, vocês serão perseguidos, vocês serão muitas vezes assassinados, serão mortos, sacrificados, mas tende ânimo, vocês vão vencer. Da mesma forma como eu enfrentei tudo isto e venci, vocês vão vencer. Porque aí ele conclui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus queridos, nós em nenhum momento da nossa caminhada terrena estamos só, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos livra, nos guarda, e ele não permite que sejamos torturados ou soframos algo que esteja além da nossa capacidade de suportar. Mas ele diz também que junto com a dificuldade, ele dá o escape. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, conforme ele escreve em Romanos 8:34. Quando olhamos o contexto do Novo Testamento, constatamos que muitos irmãos sofreram uma ferrenha perseguição, levando muitos a morrerem martirizados, outros a fraquejarem na fé, e muitos foram presos. Estevão, no ápice de seu sofrimento, quando estava sendo apedrejado, teve a visão de Jesus à destra de Deus, conforme está registrado em Atos 7:56. O mesmo Jesus que esteve com os nossos irmãos primitivos está conosco, Mateus 28:20, intercedendo ao Pai pelas nossas petições e problemas. Creia, pois, em Cristo somos mais do que vencedores, Romanos capítulo 8:37. Então isso é uma realidade. E eu acredito, em todos os momentos de dificuldade que você passou, você foi derrotado, você fracassou, porque você sempre teve o Senhor Jesus do teu lado. O Senhor está intercedendo ao teu favor. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está contemplando a tua dor. E o Senhor tem promessa para a tua vida. Então você precisa se manter firme. Assim como no passado, aqueles irmãos foram até as últimas consequências. Quantos foram jogados nas arenas? Quantos foram crucificados, né? E quantos foram transformados em tocha viva, foram queimados em fogueira. João foi jogado num tacho de óleo fervente, mas o Senhor esteve com cada um deles. E aqueles que tombaram, eles fisicamente tombaram aqui, mas saíram glorificando o nome do Senhor e estão na presença de Deus. Então, irmãos, a nossa vida, ela não se resume apenas nisso que a gente está acostumado, no corpo físico. Nós temos a vida eterna. E isso precisa ficar bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Nós temos vida eterna. O corpo físico pode perecer, se desfazer, mas o nosso espírito, a nossa vida eterna, ela é garantida por Deus. E quando deixarmos este corpo, estaremos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, o Senhor Jesus, ele se torna o nosso advogado. Advogado para pleitear nossas causas perante o Pai. Deus ortogou Jesus como advogado da humanidade para defender os pecadores, conforme registra 1 João capítulo 2, verso 1. O homem salvo não vive na prática do pecado, mas se acaso errar, Jesus é justo para nos perdoar, pois ele também é a propiciação de nossos pecados. Basta que reconheçamos as nossas falhas, nos arrependamos sinceramente
e recorramos ao advogado, que por meio da graça seremos justificados diante de Deus. Jesus nunca perdeu uma causa. Todos que se aproximavam pedindo sua ajuda foram por ele alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos entenderam? O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado. Mas o conselho do apóstolo João é: filhinhos, não pequeis. Então esse é o conselho do apóstolo João. Não pequeis. Por quê? Porque o cristão não vive na prática do pecado. Porém ele acrescenta dizendo: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então aqui o comentarista ele enfatiza muito bem: o cristão não deve e não pode viver na prática do pecado. Mas se errar e reconhecer que errou, se arrepender com sinceridade, até porque está escrito, irmão, meus queridos, que Deus não ouve a pecador. Mas quando alguém se volta para Deus com quebrantamento, arrependido, pelo que eu entendo, Deus não olha muito, não dá muita atenção para o que a pessoa está dizendo, mas ele olha para o coração, porque se ele, é o que está escrito, Deus não ouve o pecador. Mas se ele for sincero, tiver um coração quebrantado e sincero, então Deus ouve. Então essa é a prática correta. Você não pode se arrepender apenas de boca, porque o Senhor, ele contempla a tua sinceridade, o teu coração. Ele vai ver qual é o grau de arrependimento, de quebrantamento que há em você. Então, se há um verdadeiro quebrantamento, se há um arrependimento sincero, então Deus perdoa, porque Jesus intercede. Eu costumo dizer também que errar é humano. Isso é um provérbio antigo, né? Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Eu acredito que todo brasileiro sabe, conhece esse provérbio, esse adágio, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então errar faz parte do cotidiano do ser humano. Nós não temos uma bola de cristal para saber o que é certo e o que é errado. Nós seguimos o senso. E Paulo, ele chega a reclamar disso. Ele almejava fazer o bem, ele queria fazer o bem, mas quando ele olhava, ele tinha praticado o mal, ele tinha feito o que não devia ter feito. E ele se esborra, ele fica revoltado consigo mesmo, porque isso faz parte da natureza humana. Mas o segredo da vitória do cristão é exatamente o que está aqui registrado. É o reconhecimento do erro, é se humilhar na presença de Deus, é se arrepender, porque a cada dia que nós vivemos aqui nesse plano, nós sempre estamos falhando, nós sempre estamos errando em alguma coisa. É como diz também, para acertar é preciso errar. Ninguém nasce sabendo. Então, em todas as áreas da vida, em qualquer área profissional, para você pegar prática em alguma coisa, você vai errar algumas vezes. Então, isso faz parte da caminhada do cristão. Também, no que diz respeito ao espiritual. O cristão não vive na prática, mas se ele errar, ele precisa entender. E errou, se arrependeu, irmão, não erre mais naquilo. Tá? Não aconteceu o que nós dissemos aqui a princípio. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Porque infelizmente tem pessoas que erram e ele sempre está errando na mesma coisa. Isso não quer dizer que se você se arrepender de um erro, de um pecado que você praticou, você não venha pecar mais. Mas talvez você vai errar em outra coisa, naquilo que você tem que ficar atento. Não, eu errei nisso aqui, isso aqui não foi bom, eu vou me policiar mais. É isso que precisa ser, porque é a forma de nós irmos atingindo a estatura de um varão perfeito. É claro, irmãos, que acredito que ninguém vai chegar à estatura de um varão perfeito 100%. Nós não vamos conseguir chegar a 100% santo, porque as escrituras diz que se alguém atingir a estatura de um varão perfeito, ele não fica aqui para contar para ninguém como é que ele conseguiu. O Senhor recolhe para si, tá entendendo? Mas nós precisamos de persistir, de lutar, de nos mantermos firmes e fiel ao compromisso que assumimos com o Senhor. É isso que conta. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que Jesus nunca deixou de ajudar as pessoas, de advogar pelos necessitados. E aí nós vemos, no caso daquela mulher, né, Maria Madalena, aquela mulher que foi levada diante dos anciãos para ser apedrejada, quando Jesus liberta ela da condenação do apedrejamento. Nós vemos a causa daquela mulher Cirofenícia, que intercedeu pela sua filha. Nós temos N casos de pessoas que foram abençoadas pelo Senhor, que tiveram os seus problemas resolvidos. E por que não dizer que hoje Ele ainda continua operando
na vida daqueles que o buscam com o coração quebrantado. Chegando à conclusão, o ofício sacerdotal de Jesus não estava limitado a uma época ou a um povo. Ele se estende a todos os homens e em todas as épocas. Em contraste com o caráter temporário dos sacerdotes, Jesus foi ordenado pelo juramento divino que o constituiu filho. Então, assim como o Senhor Jesus operou no passado, ele continua operando no presente e continuará operando no futuro, até o dia em que o Senhor nosso Deus disser: filho, está na hora de trazer a tua eleita. E aí ele virá, e o Espírito Santo que está aqui levará aqueles que estão prontos e preparados para esse encontro. E aí será uma grande festa lá no reino dos céus. Meus queridos, chegamos ao término desta aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.